Olá, como você está? Vamos começar a semana 4 do PET 3 de Língua Portuguesa. Esta semana traz para você como tema as classes gramaticais na construção da coesão do texto. Na semana 2, você estudou sobre a classe de palavras conjunção. Nesta semana, você vai estudar sobre a importância de algumas classes de palavras para a construção da coesão textual. Você vai ver como a conjunção é importante para que um texto seja coeso. Vamos lá? Então, aqui nós temos uma breve apresentação que diz o seguinte: o texto é bem mais que um conjunto de frases soltas. Para que tenha sentido, ele está organizado com palavras ou expressões que estabelecem uma ligação entre seus elementos e entre as ideias que são apresentadas. As palavras que fazem essa ligação são chamadas de elementos coesivos e são responsáveis pela coesão textual. Algumas classes gramaticais que funcionam como elemento coesivo são o substantivo, o pronome, a preposição e a conjunção. Mas o que é coesão textual? A coesão textual é um mecanismo linguístico que permite uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. Isso significa que você vai utilizar mecanismos que vão permitir que as ideias do texto sejam interligadas e que façam sentido para o leitor. Para isso, é necessário que você utilize elementos de coesão, como as conjunções, que nós estudamos na semana 2. Elas podem opor ideias, podem complementar as ideias. Como vocês viram, nós temos várias conjunções e cada uma delas é empregada expressando uma ideia dentro do texto. Podemos utilizar também, para dar coesão ao texto, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando que eu vou utilizar esses pronomes? Para substituir ali no texto nomes que eu já citei, para que esse texto ele faça sentido para o leitor, ele não seja cansativo, pedante e transmita a mensagem. Por exemplo, quando eu digo assim, o doutor está de férias, ele retornará na próxima semana. Notem que eu utilizei ele para substituir o nome o doutor. Então, isso aí eu estou utilizando um elemento de coesão. Eu estou utilizando o pronome eu, que atribui essa coesão para o texto. Além dos pronomes pessoais, nós podemos usar outros tipos de pronomes, os possessivos, os demonstrativos e também advérbios. Os advérbios são aquelas palavras que vão marcar o tempo, vão marcar lugar, o modo e assim por diante. Qual que é a importância da coesão para a construção do texto? É exatamente para que o seu texto faça sentido, para que haja ligação entre as ideias de um parágrafo e de outro, ou até mesmo entre os períodos do seu texto, para que haja essa conexão, haja uma sequência de ideias. Por isso que são importantes esses elementos coesivos. Como as classes gramaticais podem auxiliar para que um texto seja coeso? Bom, então o objetivo do uso das classes gramaticais é estabelecer essa conexão, essa interligação entre os segmentos do texto e também evitar repetições. Nisso aí nós vamos utilizar elementos coesivos que sejam catafóricos, aquele elemento que eu vou utilizar quando ele vier antes do referente, só para você ter uma noção. Quando eu digo assim, só desejamos isto, férias. Então, isto é um pronome demonstrativo que está sendo utilizado aí como elemento coesivo. E ele veio antes do referente, eu estou falando de quê? Das férias. Quando ele vem antes, nós damos o nome de catáfora. Então, ele é um referente catafórico. Mas eles podem vir depois também, retomando o que eu já afirmei antes. Aí seria o uso da anáfora, quando retoma o que foi dito antes
E é muito comum utilizarmos os pronomes demonstrativos, esse, essa, isto, este, ou a e li também. Por exemplo, quando eu falo assim, Mariana comprou um carro. O veículo é o lançamento do ano. Neste caso aqui, eu estou fazendo uma substituição de carro por veículo. Então, o que aconteceu? Aqui foi um uso do coesivo anafórico. Eu substituí um termo que já foi citado. Dessa forma, eu posso utilizar também esses pronomes que eu citei. O pronome o, pronome a, Maria saiu. Eu não a vejo desde as 9 horas. Eu não a vejo. A aí é Maria, que eu falei antes. Então, eu estou retomando um elemento que citei antes. Então, é isso aí que são os elementos coesivos, os mecanismos linguísticos que vão permitir que o seu texto seja coerente e coeso e faça sentido para o leitor. Vamos às atividades, coloque o cabeçalho para que o professor possa identificar você. Número 1, releia a frase do relato de Maia Gabeira e responda. Ele falou, decide, vai ou não vai? Letra A, que palavra foi usada para fazer referência ao substantivo burle, que já tinha sido citado antes? Veja bem, aqui nós temos o pronome ele, pronome pessoal ele. Então, essa palavra que foi utilizada para substituir o nome burle. Então, você vai colocar aqui o pronome ele. Letra B. A que classe gramatical pertence essa palavra? Ele é um pronome pessoal do caso reto. Nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos retomam elementos já citados dentro de um texto. Então, é um pronome pessoal do caso reto. Letra C. Por que você acha que foi utilizado esse pronome ele? Para não repetir o nome já citado, que é burle. Então, é para evitar a repetição. Pronomes e a coesão textual. Os pronomes possessivos, pessoais, demonstrativos, relativos, são muito importantes para fazer a ligação entre as partes do texto, estabelecendo uma coesão textual. Por exemplo, minha mãe é tudo para mim. Ela sempre me faz feliz. Então, aqui, ela é pronome pessoal do caso reto, substitui minha mãe. Então, o objetivo de utilizarmos esse pronome é evitar essa repetição. Número 2. O período abaixo pode ser dividido em duas partes. Observe. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes. Seria a primeira parte. Que também gostavam de ler e escrever. Segunda parte. Letra A. Reescreva a segunda parte substituindo o termo em destaque. Então, a segunda parte é essa, que também gostavam de ler e escrever. O pronome que está substituindo que termo? Notem que foi citado aqui no primeiro período. Outros rapazes. Então, esse pronome que substitui outros rapazes. Então, vocês vão reescrever, vai ficar. Os rapazes também gostavam de ler e escrever. Substitui o que por rapazes. Letra B. Por que você acha que o período não foi escrito da maneira como você colocou na questão anterior? Porque se eu repetisse rapaz aqui, iria dificultar o entendimento da mensagem. Os elementos coesivos, os pronomes, eu utilizo para retomar o que eu já citei para não haver repetição. Então, foi por isso que não houve a repetição, para facilitar a leitura e o entendimento da mensagem. Letra C. O que pertence a qual classe gramatical? Que é um pronome relativo, ele está substituindo um nome. Quando eu uso o pronome que substituindo um nome, que aqui no caso são rapazes, é
um pronome relativo. Então, a classe gramatical é essa. Letra D. Que elemento da oração citado anteriormente o que substitui? Como eu já falei, está substituindo outros rapazes. O pronome relativo é usado em textos para retomar um termo anterior. Algumas palavras que podem ter essa função são que, quem, o qual, onde e cujo. Então é muito importante que vocês utilizem esses pronomes sempre que estiverem elaborando um texto, uma redação, substituindo termos, elementos que você já citou, para evitar que a repetição. Então vamos ver o exemplo. Conheci o rapaz de quem você falou. Vejam só, rapaz, depois eu usei o pronome relativo quem, que refere-se a rapaz, para não haver a repetição. Ganhei a bolsa que eu queria. Aqui também, é um pronome relativo que, porque substitui o nome bolsa, do substantivo bolsa. O uso do pronome relativo em frases ajuda a evitar repetições desnecessárias, como vocês puderam observar nesses dois exemplos. Número 3. Releia a frase do relato de Carlos Drummond e observe o termo destacado. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão, e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana aos domingos. Letra A. A conjunção nem usada evidencia uma ideia de soma ou oposição entre as ações. A conjunção nem, como nós estudamos na semana 2, é uma conjunção aditiva. As conjunções aditivas, elas acrescentam uma ideia. Então, foi essa função dessa conjunção aqui. Ela evidencia uma ideia de soma, pois ela acrescenta uma ideia ao período. B. Reescreva a frase substituindo a conjunção nem por outra palavra sem alterar o sentido da mesma. Então, você poderá utilizar outra conjunção que também seja aditiva, que acrescenta uma ideia. Podemos utilizar o i. Aí, por volta de 1910, não havia rádio e televisão. Então, poderíamos substituir por i. Número 4. Escreva a frase abaixo e complete-a de modo que fique evidente a que conclusão os rapazes chegaram. Os amigos de Carlos Drummond conversaram entre si. Então, aí você pode colocar, disseram que o texto precisava de melhora. O então já é a conjunção conclusiva. Você só vai complementar a frase. Então, ficaria, então disseram que o texto precisava de melhora. 5. Agora que você já aprendeu que as classes gramaticais podem ser utilizadas de várias formas, estabelecendo ligações e sentido entre as frases, responda as questões colocadas no início. O que é coesão textual? Como eu falei para vocês, coesão textual é a correta utilização das classes de palavras com a finalidade de estabelecer uma ligação entre as ideias do texto, de forma que esse texto fique claro para o leitor. Letra B. Qual a sua importância para a construção do texto? É muito importante para evitar repetições, para ligar as ideias do seu texto e para deixar o texto coerente e claro para o leitor. Letra C. Como as classes gramaticais podem auxiliar para que um texto seja coeso? As classes gramaticais, elas são usadas para conectar as ideias, para referir-se a termos já citados, evitando repetições e estabelecendo relações de sentido entre as partes do texto. Então, elas auxiliam dessa forma, elas retomam elementos já citados e também elas ligam as ideias do seu texto. Conjunções e a coesão textual. Algumas palavras são usadas no texto para articular as ideias, isto é, estabelecer uma relação de sentido entre as partes do texto. As conjunções são muito importantes nesse sentido. Elas podem expressar diversos tipos de relação: adição, oposição, conclusão, explicação. Então, como vocês já estudaram lá na semana 2, todas essas conjunções,
Caso tenham alguma dificuldade, sugiro que voltem, assistam ao vídeo explicativo da semana 2, porque lá há explicação e exemplos de todas essas relações expressas pelas conjunções. E elas são muito importantes para atribuir sentido ao seu texto, para fazer a interligação, a conexão entre as ideias da sua redação, do seu texto. Então é isso aí, pessoal. Nós terminamos aqui a semana 4. Mande esse vídeo para um colega e o incentive a realizar também as atividades da semana 4. Um grande abraço para você e até a próxima aula.